Meus amigos, e hoje rolou mais um confronto, o segundo confronto de volta lá no Santiago Bernabéu entre Manchester City e Real Madrid, e dessa vez só um time jogou, ao contrário do primeiro jogo, onde foi um jogo muito pegado, lá e cá, 2-2 até ali os 90 do segundo tempo, onde o Real Madrid acabou fazendo uma virada no finalzinho com um toque muito mágico do Vinícius Júnior, e aí deixando só para empurrar para dentro do gol, Bellingham fechando 3-2 no primeiro jogo. Então o primeiro jogo foi topzera. Esse jogo só deu Real Madrid. Parece que veio meio apático o Manchester City, não sei o que tá acontecendo com o Pep Guardiola, meu amigo. Olha só, ele não tem um time fraco, hein? Pep Guardiola pode contar com o Savinho, Haaland não jogou, mas é um cara que faz gol pra caramba, ou seja, é um time excelente. Bernardo Silva, Gundogan, Guardiola, Phil Foden, cara, tem um time excelente, pelo menos o elenco é excelente. O resultado mostrou que o Real Madrid só chegou e atropelou numa tarde brilhante de Mbappé, que não só fez o hat-trick ele fez, mas uma coisa é você fazer hat-trick, outra coisa é você fazer todos os 3 gols golaços. Foram 3 golaços, você vai ver aí no desenrolar do vídeo. E no final, cara, tem uma coisa aqui que eu preciso comentar que é bem desagradável, mas a gente tem que trazer à tona esse assunto e tentar entender por quê. Com relação a jogadores brasileiros, uma coisa que tem desagradado muito dentro do Real Madrid, relacionado aí ao Carlo Ancelotti, o que ele tem feito. É um bom técnico, resultados mostram isso, claro, deu o Real Madrid, No primeiro jogo já tinha ganho por 3-2 lá do Manchester City, dentro da casa do Manchester City, e agora, voltando no jogo dentro do Santiago Bernabéu, não deu outra, mano. 3-1. Esse primeiro gol do Mbappé foi um golaço, uma assistência muito boa do Bellingham, chegou no pé do Mbappé, pode perceber que ele ainda dá uma olhadinha pro goleiro, isso é coisa de craque, Ele dá uma olhadinha pro goleiro, falou, vai por cima, tá adiantado demais, o nosso queridíssimo Ederson, goleiro brasileiro, que cata lá pelo Manchester City, que não tava numa noite muito inspirada não, trabalhou pra caramba, é verdade, mas realmente nessa ele estava muito mal posicionado, e aí o Mbappé, craque que é, só colocou a bola por cima, deixando 1-0 para o Real Madrid frente ao Manchester City, dentro do Santiago Bernabéu. E aí, o jogo vai se desenrolando, ele recebeu um passe maravilhoso também aí do brasileiro Rodrigo Raio, que colocou entre as pernas do zagueiro ali, e ele só deixou o Guardiola deslizando. O Guardiola deve estar escorregando até hoje, cara, porque essa foi uma que a gente chama aqui de famosa quebra-costela. O cara dá um drible seco, o zagueiro passa, o Guardiola passou, ficou até deitado depois disso, e aí, o Mbappé só colocou no canto direito do goleiro Ederson mais uma vez para fazer o segundo gol. Então, 2-0 Mbappé. E no terceiro gol, cara, mais um golaço. Então, tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro gol foram golaços do Mbappé. Então, não foi apenas fazer 3 gols, foi fazer 3 golaços. E aí, Mbappé, a noite brilhou, cara. Imagina o cara fazer 3 golaços numa decisão. Claro que é uma decisão, que é o jogo da volta, valendo vaga nas oitavas de finais, numa decisão do maior campeonato do mundo, que é a Champions League. Cara, então, fechou com chave de ouro, 3 para o Real Madrid e nada até o momento para o Manchester City. E o Manchester City, cara, ele veio apático. O problema não é só o time precisar da vitória, porque já saiu com a diferença de 1 gol no primeiro jogo. Precisava tirar essa diferença, é claro, dentro do tempo regulamentar ali e conseguir fazer, aumentar, para poder já ganhar dentro do tempo normal. Mas faltou foi personalidade, porque técnica tem, jogadores tem, elenco é bom. O Pep Guardiola é um técnico vencedor. Haja vista que em 2023 o Manchester City meteu 4-0 para cima do mesmo Real Madrid, cara, na Champions League. E agora voltou apático, mas voltou muito apático dentro desse jogo. A gente não via nenhum chute a gol do Manchester City para cima do goleiro, para cima do Courtois. Courtois praticamente não trabalha. Courtois estava assistindo o jogo de camarote, do melhor lugar onde você poderia ver o jogo, de dentro do gramado. Era ali que o Courtois estava assistindo o jogo. Lá no finalzinho ele fez uma defesa, mas ao longo de todo o jogo não teve criação por parte do Manchester City, não teve oferecimento de perigo de gol por parte do City. Ou seja, o City que precisava ganhar veio apático pra caramba. E aí, logo no primeiro gol, se você olhar a reação do Guardiola, cara, é a reação de um técnico que, ao mesmo tempo que está, vamos dizer, entre aspas, surpreso com o que aconteceu, porque parecia que ele não esperava, também está meio que desistindo, meio que jogando a toalha, porque o que se viu dentro de campo foi um
Manchester City muito apático, Manchester City que realmente não veio para disputar, diferente do primeiro jogo. No primeiro jogo, era um fazia um gol, o outro time fazia. Real Madrid fazia, Manchester City fazia, até que terminou com um gol de diferença no finalzinho, 3 para o Real Madrid e 2 para o Manchester City. Nesse não. Nesse o que se viu foi um City muito apático, sem vontade, sem criação, pegou ainda o Mbappé inspiradíssimo. Tchouaméni jogou muito bem, saiu aplaudido o Tchouaméni que em outros tempos estava sendo vaiado pela mesma torcida que aplaudiu ele hoje quando ele saiu de campo. Lá pelos 77, Mbappé foi retirado, foi aplaudido também, com muita razão, né? O cara acabou com o jogo, 3 golaços dele, não podem ter 3 gols comuns, 3 golaços do cara. O que eu queria dizer lá no começo do vídeo é o seguinte: Endrick. Já não é a primeira vez que o Ancelotti coloca o Endrick para jogar 1 minuto, para jogar 2 minutos. Aos 85 ele começou a aquecer, mas só foi entrar aos 90. E o jogo foi até os 92. 2 minutos, novamente o Endrick joga. Sem contar que vários momentos no Real Madrid, quando o Endrick entrou, um pouquinho só mais de tempo, ele foi decisivo, ele fez gol, ele deu assistência. Então não dá para entender o que se passa. É claro que o Ancelotti é um técnico já consagrado, é uma referência como técnico na Europa e no mundo, porém algo de estranho acontece, porque eu fico sem entender por que ele não coloca o Endrick um pouquinho antes. Tudo bem, não vai colocar ele para titular, para sair jogando, apesar de eu achar que o Endrick é um cara que joga muito bem, é um bom jogador, mas parece que o Ancelotti não tá muito afim de dar esse tempo de jogo para ele. Me diz você o que você acha, o que você entende disso? Coloca aí nos comentários, porque, na minha opinião, me parece que é alguma coisa fora dos gramados, porque só pode ser, eu não consigo entender. Já é a segunda, terceira, ou sei lá, a quarta vez que o Endrick entra faltando 1 minuto ou 2 para o jogo acabar. Nesse caso ele entrou praticamente aos 90, né? 89 ali, 90. E aí praticamente nem pegou na bola, entrou, daqui a pouco o juiz vai lá, ergue o braço o juiz, apito final, ele volta para o banco novamente. Então era isso que eu queria deixar no ar aí para a gente comentar, para a gente poder debater, mas que foi um jogo apático para o lado do City e um espetáculo para o lado do Real Madrid, que agora está nas oitavas de final. Manchester City, talvez, não sei se vai continuar com o Pep Guardiola, isso é uma outra coisa que tem que pensar, mas tá fora da Champions League desse ano, nem nas oitavas de final chegou. Deu ruim.